Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, não desligue este vídeo. Eu sei que não há efeitos de computação gráfica, nem edição neste vídeo. Porém, aqui tem uma pessoa sincera, tentando te ajudar a chegar um pouco mais próximo da realidade espiritual. Neste caso, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar a respeito da terceira margem do rio? Creio que não, porque um rio só possui duas margens. Neste mesmo sentido, a Bíblia afirma haver apenas o bem e o mal. Por isso, vamos estudar algumas passagens bíblicas para que você possa chegar a uma conclusão sozinho, ao final deste vídeo. Entenda. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33, Jesus afirma: Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus cita apenas duas árvores, uma que produz fruto bom e a outra que produz fruto mau. Não há uma terceira opção, não existe uma terceira árvore. Existe a natureza espiritual e a natureza do homem natural. A natureza espiritual frutifica para a vida eterna. A natureza do homem natural frutifica para a morte. Estas duas árvores resumem toda a realidade das Escrituras. O homem natural e o homem espiritual. Existe apenas duas naturezas. Não existe uma terceira natureza. Não existe uma natureza do diabo. Existe a natureza espiritual e a natural, e você poderá chegar a uma conclusão sozinho, logo logo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, aonde o próprio Jesus afirma: Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Jesus cita dois reinos, o reino espiritual e o reino do plano físico. Não existe um terceiro reino, onde Satanás domina. Ou o reino é dos céus, é de Deus, e o reino da terra é do diabo. Mas quem é o diabo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, onde Paulo afirma: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é dos céus. Entenda. Paulo cita apenas dois homens. O primeiro é da terra, o segundo é do céu. Não existe um terceiro homem. Existe apenas duas naturezas. A natureza do homem terreno e a natureza do homem espiritual. E nada mais. Se você tem alguma dúvida, veja o que o próprio Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, onde ele diz: Eu falo do que tenho visto com meu Pai, e vós fazeis o que eu viste de vosso Pai. Jesus cita duas paternidades, o Pai do céu e o Pai da terra. E nada mais, não existe um terceiro Pai. E quem seria este nosso Pai da terra? Lembra que eu disse, existe apenas duas naturezas, a espiritual e a terrena? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirma: Vós sois filhos do diabo, e quereis lhe satisfazer os desejos. Ou nós somos filhos do diabo, ou filho de Deus. Não existe uma terceira opção, porque os nossos pais aqui da terra fazem alusão a Satanás, ao diabo. Por quê? Porque o diabo não é um ser mitológico, um dragão ou uma serpente, e sim adjetivo daquilo que é opositor, acusador. Diabo nada mais é daquilo que se opõe a Deus. A nossa natureza humana é inimiga do Espírito. Lembra que eu disse que existe apenas duas árvores? Uma que produz frutos bons e outras maus? Essa nossa natureza humana produz frutos maus, porque é da sua própria natureza. Essa natureza é inimiga do Espírito. Essa natureza humana é Satanás, é o diabo. Disse Jesus, não sou eu que estou afirmando. Vós sois filhos do diabo. O homem que ainda não nasceu do Espírito é filho da natureza humana, que é o opositor. Se você tem alguma dúvida sobre isto, veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não é Satanás, um ser à parte, que está te seduzindo, que é inimiga de Deus. É a sua mente natural. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Eis aí o seu inimigo, a sua própria mente, o seu próprio intelecto. Você ainda está com dúvida? Então, como eu disse lá no princípio, deixe-me te ajudar como um amigo a chegar um pouco mais próximo da verdade. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 7, vamos ler o primeiro versículo 7, onde ele diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Dá-se a entender que Satanás, o diabo, é um inimigo que pode se afastar de nós, porque ele diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Quem é esse diabo? Vamos para o versículo 1.
Tiago ele afirma: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A vossa carne é o inimigo de Deus. Veja, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Quando você está resistindo aos prazeres da sua carne, você está resistindo ao diabo. Porque diabo nada mais é do que o acusador, do que o opositor, aquele que se opõe. Seus prazeres da carne se opõem contra aquilo que é do Espírito. A carne não possui amizade com o Espírito. Ambos são opostos entre si. Assim, podemos entender que a natureza humana é inimiga do Espírito. Este inimigo é Satanás, o adversário, o diabo. Acredito que é mais do que suficiente para você chegar a uma conclusão sozinho. Que não existe terceira margem do rio, não existe nada além do bem e do mal. A natureza humana é o mal. A natureza espiritual é aquilo que há de bom. Pois o próprio Jesus afirma que os frutos do Espírito, também Paulo afirma, que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, tudo aquilo que é bom. Tudo que é proveniente do Espírito é bom. Tudo que é proveniente da carne é mal. Pois os frutos da carne são conhecidos: lascívia, guerra, contenda, inimizade, porfia, tudo aquilo que não presta, que é proveniente dessa natureza humana, que é o Satanás, o diabo. Não existe nada fora desta visão. A Bíblia apenas ilustrou a percepção da realidade espiritual através desses nossos 5 sentidos, da nossa razão, da nossa lógica humana, que é contrária à realidade do Espírito. Agora, se você não consegue compreender em se tratando da nossa própria lógica, como você compreenderia algo de fato espiritual? Bom, seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.